Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando com mais uma edição inédita para você do nosso programa, hoje para falarmos sobre produtores rurais e os desafios dos controles financeiros e contábeis, com os nossos convidados que estão aqui de forma presencial no estúdio da Rio Verde FM, Fábio Matheus Salomão, ele que é empresário e presidente do Sescom, e também com o Jander Camilo. Então fique conosco, teremos muito conteúdo e informação para você. É destaque no agronegócio no Brasil e no mundo, você vê e ouve aqui no Boa Tarde Produtor. E é claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, e do doutor Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo. Bem, você que acompanha o Boa Tarde Produtor sabe que eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia aqui do JP. O JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem proporciona para você essa transmissão do programa na frequência 100.9, no seu rádio local, Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Obrigado pela sua audiência, inclusive. Mas saiba que também estamos transmitindo simultaneamente através do YouTube. Então, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no YouTube. É só você acessar o nosso canal e lá no YouTube digitar Rio Verde FM, não tem erro. O primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Então você clica lá, verifica se está inscrito no nosso canal. Gente, é muito importante que você inscreva-se no nosso canal, você habilite o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação de todo o conteúdo que nós publicamos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. E é através desta live, desta transmissão simultânea ao rádio, que você pode e deve contribuir, participar aqui da nossa bancada, através do seu comentário. Então, deixe aí a sua pergunta aos convidados, deixe aí a sua sugestão de pauta, de assunto, de convidado. Qual é o tema que você quer ver aqui no Boa Tarde Produtor? Quem é o convidado que você quer que esteja aqui na nossa bancada? Então deixa lá nos comentários e nós vamos repercutindo aí ao longo do tempo, tá bom? Bem, e se você quer se informar de forma muito rápida e dinâmica, vai lá no Instagram da Rio Verde FM, @rioverde.fm. É por lá que você acompanha os conteúdos, os highlights, os melhores momentos dos temas e convidados que passam aqui pela nossa bancada todos os dias. E assim você consegue implementar no seu dia a dia de forma muito prática. Segue lá, @rioverde.fm. E aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores aqui do programa. É o @HugoAtaídeCFP, assim como @DiasDares. Ela que quero dar uma saudação muito especial. Seja bem-vinda ao Boa Tarde Produtor, minha parceira. Obrigada, meu parceiro Hugo Ataíde. Boa tarde para você também. João Pedro, boa tarde. Boa tarde aos nossos convidados que estão conosco aqui na nossa bancada, né? E boa tarde especial para você que nos acompanha na frequência 100.9, no nosso aplicativo da Rio Verde FM e também no nosso canal do YouTube, que é onde você nos vê e nos escuta também, graças à tecnologia e ao JP. É isso aí. E a sua participação conosco, ela é fundamental. Você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua sugestão de pauta para nós através do telefone 649-9949-1009. Este é o nosso contato direto. Como você bem disse, Hugo, hoje nós vamos abordar os desafios que os produtores rurais enfrentam na gestão dos controles financeiros e automaticamente contábeis, né? É um tema que vai muito além de fazer contas ou de pensar, eu preciso fazer uma contabilidade. Não, de maneira alguma. É um tema que vai direto ao coração de qualquer atividade rural, a saúde econômica do seu negócio. Então, no agronegócio, os desafios vão muito além de plantar e colher. O produtor, ele precisa lidar com alta volatilidade de preços, custos crescentes de insumos, prazos de safra, impostos complexos e um mercado cada vez mais competitivo. Então, sem um controle financeiro sólido e uma contabilidade estratégica, o risco de comprometer a rentabilidade e até a sobrevivência da atividade é muito alta, Hugo Ataíde. É verdade, Dares. Então, esse assunto é muito relevante. Por quê? Porque decisões assertivas, elas dependem de dados claros sobre receitas, despesas e automaticamente margem de lucro. O crescimento sustentável, ele só é possível quando há planejamento de fluxo de caixa, gestão de endividamento e visão de longo prazo. E também segurança patrimonial e sucessória, que evita perdas e conflitos familiares no futuro. E também, Hugo Ataíde, adoção de tecnologia em gestão profissional. Então,
Quem faz isso automaticamente sai na frente e é muito mais competitivo no mercado, né? E claro que nós vamos falar também sobre aquela coisinha que está arrepiando todo mundo, reforma tributária, né? Eita! Então a gente vai entender como é que tem que se adaptar, né? Quais são essas novas regras, o que significa isso para a economia? Automaticamente vai ter prejuízo, não vai ter prejuízo? Como é que vai ser? Então nós vamos falar sobre esses assuntos com os nossos convidados. É um baita de um programa. É um baita de um programa, hein, Dares? Só por esses tópicos, esse resumão que você deu aí, já dá para ver que a importância, a profundidade do assunto que nós vamos tratar aqui para a atividade rural, né? Eu vou tomar a liberdade aqui então, Dares, de apresentar nosso primeiro convidado. Ele já esteve conosco aqui em outras oportunidades, né? Ora enquanto empresário, enquanto contador, outra hora enquanto representando o Sescom, né? Temos um programa aí comemorativo, você que acompanha o Boa Tarde Produtor certamente vai se lembrar. Celebrando aí, na semana em celebração 177 anos de Rio Verde, nós tivemos um programa aqui falando sobre a importância das entidades, né? O associativismo, o cooperativismo para o crescimento de Rio Verde. E ele esteve aqui representando o Sescom. Nosso convidado é Fábio Matheus Salomão, ele é empresário contábil com 25 anos de experiência no setor, é sócio da Contábil Rio e da Rural PJ, consultoria e assessoria de negócios, onde também atua como CEO. Atualmente, ele preside o Sescom Sudoeste Goiano. Ele é pós-graduado em contabilidade empresarial e em holding, planejamento tributário e sucessório. Consolidou sua expertise em áreas estratégicas para o fortalecimento da gestão e da sucessão empresarial. Portanto, seja bem-vindo mais uma vez à bancada do Boa Tarde Produtor, Fábio Matheus Salomão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Dares, JP. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa. Agradeço muito pelo convite. E vamos lá tratar desse assunto que é tão relevante, tão importante para os produtores rurais. Vamos contribuir um pouquinho. Vai contribuir muito, tenho certeza que sim. Eu tenho certeza absoluta. É modéstia da parte dele, né? O nosso próximo convidado, ele é o Jander Camilo. É um profissional com mais de 21 anos de atuação exclusiva em empresas de referência do agronegócio. É formado em gestão do agronegócio, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas e em gestão empresarial e finanças. Eu digo para você que é muito difícil você ver alguém que mexe com um número que tenha formação também em gestão de pessoas. É verdade. Porque o número depende das pessoas, né? Exatamente. Eles se complementam, né? Mas, na verdade, quem mexe com o número muitas das vezes olha para as pessoas e fala, não, peraí, isso aí eu vou deixar para outra parte, para o pessoal das humanas. Das humanas. Boa. Ele possui experiência prática em controladoria rural, revenda de insumos, escritórios de produtores rurais. Ele trabalhou em concessionárias de máquinas, softwares de gestão e armazenagem de grãos. E em 2003, Hugo Ataíde, ele iniciou a atuação na consultoria organizacional rural, atendendo produtores com foco na organização empresarial, que já somam mais de 13 empresas atendidas. Jander, seja muito bem-vindo ao Boa Tarde, Produtor. Boa tarde, Dares. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, JP. Boa tarde, ouvinte. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje participando do programa, né? Assim, como o Fábio falou recentemente, a gente poder contribuir aí para o crescimento dessas empresas, né? Esclarecer alguns tópicos. Enfim, é muito prazeroso para nós, assim, como profissionais e atuantes no mercado, né? Então, assim, é muito bom a gente poder ver, assim, o reflexo do nosso trabalho repercutindo dentro de empresas. Legal, então a gente vai ser um papo bem interessante. Eu quero começar aqui direcionando essa pergunta para o Fábio, né? Ô Fábio, você tem 25 anos aí de experiência na área contábil e hoje você lidera tanto a Contábil Rio quanto a Rural PJ. Como que essa trajetória moldou a sua visão sobre os desafios de gestão e sucessão no agronegócio, Fábio? Hugo, realmente as mudanças vêm acontecendo diariamente. Nós começamos lá, a Contábil Rio começou em 99, né? Então ela veio junto com a Perdigão na época, hoje BRF, e as coisas de lá para cá, a informatização, a evolução das leis, né? Cada vez mais apertadas, cada vez mais obrigando o contador, obrigando o empresário a ter controle, a fazer uma escrituração bem feita, porque isso é importante para o negócio dele, para a obtenção de créditos, né? Para um correto levantamento de números, se a atividade realmente está sendo lucrativa ou se não está. Então,
Eu digo que a evolução nos obriga ao crescimento, né? Nos obriga a estar cada dia mais atualizado, cada dia mais estudando como as coisas têm que ser, como as coisas têm que acontecer. E a gente vem nessa peleja aí, né? De 25 anos já de trajetória. Recentemente, nós abrimos um braço, uma extensão da Contábil, que é a Rural PJ, porque é um trabalho que nós já fazíamos dentro da Contábil há mais de 10 anos, né? Uhum. Só que você não consegue ser visto pelo mercado quando você, às vezes, está ali fechado dentro de um escritório de contabilidade. Nós tivemos parcerias no passado aí com empresas que vieram de fora e procuraram um escritório que fosse referência na cidade para tratar desse assunto, para atender os produtores rurais. E nós saímos, assim, digamos, na frente por conta disso, né? Então, nós realmente abrimos a Rural PJ de frente à Contábil, tem um ano e meio mais ou menos, né? Para ganhar essa visibilidade, para os produtores entenderem que nós fazemos esse trabalho há mais de 10 anos, né? Temos especialização nessa área aí. Então, a nossa intenção sempre foi atender com a máxima qualidade possível. E essa especialização, Darius, me permita perguntar aqui, ela é importante porque a contabilidade ela é muito ampla, né? Não somente a contabilidade, mas todos os nichos, né? Quando você vai falar de contabilidade, você tem especificidades para a área da saúde, para o empresário urbano e para o empresário rural não é diferente. É todo um mundo, um universo que se abre ali que é necessário ter essa especialização. Faz sentido isso? Faz total sentido, né? Nós atendemos empresas do comércio, da prestação de serviço, indústrias, e hoje 50%, um pouco mais de 50% da nossa carteira são produtores rurais. Maioria integrados, né, da BRF. Temos também produtores, agricultores também, que atendemos. E essa diversificação Sim. nos permite uma visão diferenciada dos negócios, né? Então, acaba que a gente consegue visualizar como é que estão o desempenho das empresas, como é que está o mercado das empresas prestadoras de serviço, como é que está o mercado do comércio, o produtor rural, como vem se comportando diante de situações aí complexas, né? Vamos pegar aqui períodos como nós passamos ali a pandemia, né? Foi um boom, né? O produtor rural conseguiu uma valorização, principalmente se tratando de soja, milho e gado, conseguiu uma valorização muito grande desse produto nesse período. Porém, passado esse tempo, essa demanda tão grande que houve em função de compra, né? Principalmente da China, que veio aqui e fez um arrastão, comprou, né? E levou todo o nosso produto embora. E depois, com tanto investimento, com tanto empenho do produtor rural em tentar aumentar as áreas, né? Eu preciso realmente investir mais, eu preciso produzir mais, porque o mercado tá necessitando desse produto. Então, passado esse boom, passado esse período que foi tão importante para os produtores, a gente agora está passando, não vou dizer uma recessão, né? Mas uma baixa nos preços. Os custos não baixaram, se mantiveram. Se você pegar combustível, mão de obra, máquinas e peças, esses custos não baixaram. E o produtor agora está rebolando. O produtor está passando por um período ali que exige realmente muito profissionalismo da parte dele, exige que ele tenha ali um acompanhamento, uma consultoria que apoie para que amanhã ou depois ele não passe por uma dificuldade maior do que já está enfrentando, né? Perfeito. Ô Jander, você passou por empresas de grande relevância no agronegócio, isso é fato, né? Como que essa diversidade de experiência auxilia você para entender o ecossistema do agronegócio, do produtor rural? Certo. Então, eu acho que contribuiu positivamente, né? Porque, assim, a consultoria que a gente oferece hoje, ela não é uma consultoria de achismo, né? Então, assim, ela é uma consultoria que vem embasada em vivências. Então, assim, eu estive dentro de grandes empresas, eu trago comigo a referência dessas empresas e tento aplicar isso dentro dos escritórios de produtores rurais. Logicamente que a gente não vai conseguir aplicar na totalidade, né? Mas assim, a gente consegue absorver ali grande parte do que era bom e tento implementar isso dentro dos escritórios.
Não, e agora uma curiosidade minha. Como É. que alguém que mexe com exatas foi fazer uma pós-graduação para mexer com pessoas? Como é que veio esse casamento? Então, eu fiz primeiro o pós-graduação em gestão de pessoas, depois de trabalhar numa empresa onde eu tive um chefe que exigiu muito de mim, né? Então, assim, ali eu falei, não, eu preciso realmente, assim, entender melhor sobre pessoas, né? Até para entender muito bem o perfil dele, né? Eu não posso citar nomes aqui, mas enfim, é uma pessoa que eu tenho como uma referência, né? E aí eu fiz a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e depois de um tempo, né, por questões profissionais, eu estava atuando na área financeira e aí eu vi a necessidade de fazer a gestão financeira voltada para empresas. Então, assim, eu acho que hoje, e na época eu nem imaginava que um dia eu seria consultor, enfim, né, eu trabalhava como CLT, então estava tudo bem, estava feliz, né, e aí, assim, eu acho que isso complementa muito para o que eu faço hoje, né, eu vejo que, assim, quando eu entro dentro de um escritório, que a gente vai fazer a organização, ali você não lida só com processos, né? Ali você está lidando com pessoas, né? Tanto com produtores quanto com os profissionais que trabalham com esses produtores, né? Então, assim, você tem que ter um fino trato com essas pessoas, você tem que entender o perfil dessas pessoas, né? Então, assim, geralmente quando a gente vai para escritórios de produtores rurais, o perfil profissional é completamente do perfil profissional que a gente vê em empresas, né? Geralmente, assim, tem uma mão de obra com uma certa particularidade, né? Assim, porque quando a gente vai para esse meio rural, não dá para você comparar com empresas que são de outro perfil, né? Não dá para você pegar uma empresa e comparar com um perfil de produtor, são completamente diferentes, né? Então, assim, isso muito diferente do comércio, né? Sim, bastante. Não dá pra você pegar um exemplo, o que você aplica numa sapataria e tentar aplicar dentro de um escritório de produtor rural, né? Então, assim, ele não vai funcionar. Então, assim, esse poder de adaptar, né, como que eu posso dizer? Essa estrutura, esse conhecimento e aplicar isso para dentro de um escritório, né? Então, assim, isso é muito positivo, né? Assim, o negócio dele tende a ganhar muito com isso. Não, eu sou encantada por gestão de pessoas. Eu penso que é uma pós-graduação que todo mundo deveria fazer. Sim, concordo com você. Porque automaticamente você se entende. E se entendendo, você entende melhor o outro. É super interessante. É o autoconhecimento, né, Dares? Que é primordial ali para você poder ter uma liderança, uma performance melhor, né? E replicar isso para sua equipe, enquanto líder e até mesmo enquanto trabalhador, enquanto membro de uma equipe, né? Ô Jander, mas até contribuindo, e é muito relacionado a isso que você disse agora, porque quando a gente avalia o teu currículo, a tua trajetória, né? Ó, você já trabalhou em empresas como o Nutrien, Grupo Tec Agro, a Querência Máquinas, a Soagro, e hoje atua na consultoria organizacional rural. Qual foi a principal mudança de mentalidade que você percebeu ao migrar para o trabalho direto com a organização de produtores? Bom, a principal mudança foi adaptabilidade, né? Então, assim, não dá literalmente para você pegar o que existia e o que funcionava lá e tentar aplicar isso para dentro de um escritório. Obviamente que você vai precisar fazer adequações, mudanças. Tem coisas que funcionam lá que jamais vão funcionar dentro de um escritório de produtor rural, porque ali a gente está falando de uma empresa que teoricamente não foi feito por pessoas que tiveram essa vivência administrativa, né? Então, assim, o produtor, ele não foi feito para ser empresário, ele tornou-se empresário, né? Empresário com o tempo. Então, isso aí, assim, já muda completamente o perfil, né? Então, assim, a forma como ele enxerga o negócio dele é completamente diferente da forma que um empresário enxerga. Então, assim, muitas vezes o produtor rural, ele ainda não se vê como um empresário, o que na verdade ele é. Eu olho para ele com olhos de empresário, eu olho para a fazenda dele como uma empresa, mas eu vejo que ele ainda não tem essa visão sobre o próprio negócio e até sobre ele mesmo. E é necessária essa adaptação, Sim. né? Pegar eventualmente estratégias que fazem sentido em empresas de referência e adaptar ao dia a dia dele, né? Para ter mais aderência. Faz sentido? Total. Ó, vamos fazer o seguinte, Darius, nós temos um rápido intervalo comercial. Nosso tema aqui tá muito gostoso de falar, né? Nós estamos falando aqui sobre produtores rurais e os desafios dos controles financeiros e contábeis com o Fábio Matheus Salomão e Jander Camilo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O tema do nosso bate-papo de hoje é produtores rurais e os desafios dos controles financeiros e contábeis, com os nossos convidados Fábio Matheus Salomão e Jander Camilo.
E Dares, antes de darmos continuidade a esse assunto, vamos para a nossa próxima participação. Vamos sim, Hugo Ataíde. Hoje, segunda-feira, é dia de atualização da previsão do tempo com o doutor Fernando Cabral. E agora, novamente, a gente já está quase que a completar novamente esses 30 dias sem chuvas, né? E podemos continuar assim, porque apesar de que durante a semana, principalmente a segunda semana, a gente vai ver uma breve mudança nas condições meteorológicas, ou seja, um pequeno aumento da nebulosidade e com temperaturas vão continuar altas, né? E aquela baixa umidade relativa do ar. Então, vamos continuar aí bastante, né, alertas às questões de incêndio. Na outra semana aí tivemos muitas ocorrências no município de Rio Verde, município de Quirinópolis, e municípios vizinhos ali também. Então, vamos ficar bastante atentos a essa situação, porque a gente continua nessas condições muito favoráveis para a sua ocorrência. A gente tem dinâmica de ventos agora também que muda, às vezes um pouquinho, e isso dificulta bastante, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até mais, e vamos mantendo todos atualizados quanto às previsões do tempo. Doutor Fernando Cabral, muito obrigada pela sua contribuição conosco e te aguardamos aqui no Boa Tarde Produtor na próxima quarta-feira. Obrigada por hoje. Aí, doutor Fernando Cabral, obrigado pela sua parceria aqui recorrentemente, passando e atualizando todos os nossos ouvintes sobre a previsão do tempo. Agora, produtor rural, deixar o patrimônio da sua fazenda desorganizado pode custar caro, causar conflitos e trazer problemas que você nem imagina. É por isso que a Rural PJ vai muito além da contabilidade. Eles separam contas pessoais e empresariais, trazendo clareza e organização, estruturam holdings familiares, garantindo proteção patrimonial e um planejamento eficiente para manter o patrimônio na família. A Rural PJ realiza o planejamento de sucessões para que o legado que você construiu chegue intacto às próximas gerações. Além disso, a Rural PJ legaliza a sua empresa fiscalmente, o que significa mais segurança para você e menos impostos para pagar. Na Rural PJ você não fica desamparado. A missão é organizar, proteger e preparar sua empresa para o futuro sem deixar nada para trás. A dica de ouro é: entre em contato agora pelo WhatsApp 649-9256-5661. Anote aí, 649-9256-5661. Aproveita para seguir também o trabalho deles lá no Instagram, @RuralPJ. Rural PJ, negócios planejados geram resultados esperados. Bom, e dando continuidade aqui ao nosso assunto, né, no bloco anterior, nós falamos sobre as experiências de vocês, né, e automaticamente reforça a formação do time que trabalha com vocês também, né? Agora vamos falar, de fato, sobre a Rural PJ, né? Acabei de dar as credenciais aqui da Rural PJ, é um grande parceiro aqui do programa Boa Tarde Produtor, inclusive pela relevância do trabalho prestado aí aos produtores rurais de Rio Verde e de toda a região, né? O Fábio e Jander, né? Nos fale sobre a importância desse trabalho que vocês fazem na Rural PJ. Vou começar aqui com o Fábio. Hugo, a gente tem visto cada vez mais a necessidade, né, do produtor ter as informações de custos da sua atividade rural. O produtor de soja, o produtor de gado, de corte, de gado de leite. É muito importante que ele tenha esses números, que ele saiba quanto custa o produto dele. E para isso acontecer, é necessário os controles, né? É necessário realmente ele ter essas informações, esses números em um sistema ou em uma planilha, não importa qual seja a forma de controle, mas é importante que ele saiba quanto aquele produto está custando para ele tomar decisões. Como é que ele vai tomar decisão se ele deve ou não fazer um investimento no equipamento? Se ele deve ou não arrendar mais uma área do vizinho ali, ou comprar, né, uma área do vizinho ali, se ele não tem os números, os resultados em mãos para ele tomar essa decisão. A minha atividade vai me dar esse retorno? Eu consigo realmente pagar a prestação dessa máquina? É importante eu comprar essa máquina, daqui a pouco eu vou ganhar tempo em plantio, vai melhorar a minha janela para a segunda safra, para a safra de milho. Então, essas informações são de suma importância para ele tomar essas decisões. E a Rural PJ auxilia, a nossa intenção é organizar os processos internos, realmente dar esse suporte técnico, financeiro e contábil também. E as informações tratadas dentro do escritório dele, pelo sistema dele,
ou pelas planilhas de controle dele, elas têm que bater, de fato tem que bater com as informações que vai para a contabilidade, porque a contabilidade entrega para o governo federal, municipal, estadual, essas informações. O contador tem as obrigações acessórias, por meio dessas obrigações acessórias é que a gente informa quanto é que está sendo o faturamento, quanto que é o custo da atividade dele e qual é o lucro para depois, no final, no resumo da declaração de imposto de renda dele, apontar qual que é a base tributável para ele pagar esse imposto, né? Então, é importante que essas informações da parte financeira interna da empresa dele, que ele usa para tomada de decisões, bata com a contabilidade. Elas têm que andar juntas. Então, o nosso trabalho é justamente isso aí, é facilitar a vida do produtor rural nesse sentido, em gerar as informações necessárias para as decisões próprias e também para atendimento à legislação, né? Para atendimento a essas obrigações acessórias que ele tem que prestar para o contador dele. Igual nós temos clientes da Rural PJ, que são clientes da Contábil Rio, que são clientes de outros escritórios de contabilidade também, tá? Não necessariamente tem que ser cliente da Contábil Rio. Então, nós auxiliamos nessas ocasiões, tá? Então, nosso trabalho, efetivamente, é apoiar o produtor rural. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre reforma tributária e o tanto que é importante esses controles. E vai ser cada vez mais importante. Perfeito. E só reforçando aí o que o Fábio falou, hoje se a gente analisar para dentro de uma estrutura, de uma fazenda, o produtor hoje ele é muito assediado por vendedores, pela parte comercial, pela parte técnica, mas quem chega lá e fala assim, deixa eu ver seus números, né? Deixa eu ver como que tá a gestão do seu negócio de fato. Então, assim, hoje ele tem uma gama de profissionais aí que o procura para outras finalidades que são tão importantes quanto, mas essa parte gerencial ele fica completamente desassistido, né? Então, assim, hoje ele tem o apoio de algumas contabilidades, né? Mas, assim, a contabilidade não vai fazer o gerencial por ele, então ele precisa fazer isso. Como? De que forma? Ele não tem, às vezes, o conhecimento para isso nem o preparo, né? E às vezes internamente no time dele, ele também não tem pessoas ali que tenham vivência e capacidade para isso, né? Então, assim, eu acho que a Rural PJ ela vem de encontro justamente por isso, né? Assim, a gente oferecer para ele isso que de fato ele não tem e que vai agregar muito no negócio dele. Então, basicamente, é isso que o Fábio falou, só complementando aí o que ele disse, nós também podemos oferecer aí mais essa ferramenta para o produtor rural na gestão do seu negócio. Jander, gostei muito do que você disse. Fala claramente para a gente a diferença entre custo e investimento, por favor. Então vamos lá. O que é um custo, né? O produtor rural ele precisa saber a diferença disso, né? Custo é aquilo que ele precisa para produzir, né? Então, assim, um exemplo. Na produção de soja, o que entra como custo? Entra o diesel, entra a semente, entra os insumos, né? Então, assim, ali tem uma série de itens que vão compor o custo dele, né? O investimento é aquilo que ele vai fazer para ampliar ou para melhorar o seu próprio negócio. Por exemplo, ele vai fazer a aquisição de um maquinário, né? Isso é um investimento. Ele vai fazer a aquisição de uma área, isso é um investimento também, né? Então, assim, ele precisa ter esses números bem finos, né? Até porque, um exemplo, se ele faz um investimento sem saber quanto que ele tem de custo, isso pode acabar sendo um tiro no pé, né? Porque, um exemplo, ele pode estar gastando mais do que aquilo que poderia, né? E isso pode comprometer o negócio dele, né? Pode até comprometer a permanência dele dentro da atividade. Então, assim, hoje a gente está num cenário muito instável, né? Politicamente, economicamente falando. Então, assim, ele ter o custo ali claro, né? Sabendo de fato o que ele gasta, o que ele precisa para fazer aquela produção, isso aí é uma ferramenta gigantesca para ele, né? Porque se ele age sem pensar, o negócio dele vai pagar por isso. Ou seja, com números em mãos, ele tem clareza do que ele pode e deve fazer na propriedade dele. Sim, com certeza. Ele precisa, na verdade, de ter essa clareza. A gente pode afirmar, então, que essa falta de controle financeiro dele pode ocasionar em prejuízo, inclusive. Ou até tirar ele da própria atividade, né? Sim. Eu atendo alguns produtores rurais na forma de consultoria desde o ano de 2023.
E alguns perfis que eu peguei eram justamente esse, assim, estavam com a casa bagunçada, precisavam se organizar, não sabiam muito bem como, né? Mas assim, o primeiro passo foi dado, preciso me organizar. Quem que eu vou buscar, né? Então, assim, geralmente quando a gente entra dentro dos escritórios, o primeiro passo é fazer um levantamento de como que tá, né? E muitas vezes quando você entra, né? Eu nunca esqueço um produtor rural que eu atendi. A primeira vez que a gente sentou, eu falei pra ele, tá, segunda-feira, dia de pagar fornecedor, e aí, quem que você tem que pagar? E aí ele falou assim, não sei. Aí eu falei assim, tá, mas e aí? Como que funciona a forma de pagamento? Ele, eu pago geralmente conforme as pessoas vão me ligando e cobrando. Então, assim, né, eu falei pra ele, tá, vamos no DDA, né? Ele, que é isso, DDA, né? Eu falei, não, então, peraí, que seu negócio é mais. Então, assim, esse perfil que geralmente a gente precisa atender, né? Assim, os produtores rurais, eles querem se organizar, o negócio deles precisa dessa organização e muitas vezes eles não sabem como, né? Então, assim, o que é uma organização financeira? O que é uma organização estrutural? Então, geralmente, quando a gente entra em alguns produtores, são empresas familiares, né? Às vezes, o produtor é quem está ali na lida do campo, a esposa é quem cuida da parte financeira, às vezes o filho ou filha cuidam da parte de compras. Só que em alguns casos, a gente está falando de pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de se profissionalizar naquilo que estão fazendo, né? Não estou dizendo que estão fazendo mal, mas às vezes não estão fazendo na totalidade como deveria fazer. Então, assim, como que você faz um controle financeiro? Por que você controla dessa forma? Né? Então, assim, às vezes a pessoa está fazendo, mas sem saber que poderia estar fazendo mais. Então, a gente entra para complementar, né, com conhecimento, com ferramentas para melhorar essa otimização dentro da gestão do produtor. Ô Fábio, por que que muitos produtores eles acabam passando por dificuldade financeira quando ele quer crescer na atividade? E aproveitando o gancho, né, como que vocês podem contribuir para o crescimento desse pequeno, médio e grande produtor rural? A palavra de ordem é planejamento, né? Planejamento é tudo. Então, a dificuldade vem quando realmente ele não planejou aquela ação. Chegou de uma maneira, decidiu de uma maneira, vamos dizer assim, faltando as informações necessárias, se ele consegue ou não consegue cumprir com aquela obrigação. Agiu de maneira muito abrupta, né? Eu vou fazer. Exatamente. Vou fazer. De qualquer maneira. Vou fazer acontecer. E as coisas às vezes não são bem assim, né? Vamos pensar no momento que a gente está passando. Juros muito altos, né? Se eu não conseguir cumprir com essa obrigação, eu vou correr lá no banco e vou pegar um empréstimo. Só que ele tem capacidade, né? O limite de crédito dele está liberado, está disponível. Tem linha de crédito para ele pegar esse valor, um juro mais baixo um pouco. Às vezes ele acaba se comprometendo lá, se endividando com uma taxa muito alta. E isso prejudica o negócio, compromete o negócio de uma maneira que ele, inclusive, pode sair da atividade. A gente já viu vários casos, em várias ocasiões, isso acontecer. Então, é muito importante que ele tenha consciência disso. E é importante ele planejar, é importante ele buscar profissionais para dar esse suporte, para dar esse apoio para ele. E a nossa intenção nós estamos lá nos nossos escritórios justamente esperando esse produtor rural nos procurar, esperando que ele vá lá e a gente tenha lá um bate-papo, uma conversa, entender bem como é que os negócios dele estão funcionando, para a gente dar as nossas sugestões, para a gente entrar com esse trabalho de acompanhamento, de controle, de processos, servir realmente como um apoio para ele tomar as decisões, para ele não fazer negócios errados. Então, é para isso que nós estamos lá nos nossos escritórios, esperando esse produtor nos procurar. E a gente tem falado, Dares, na questão da profissionalização do produtor rural, do empresário rural, né? Como mesmo o Jander disse, né? Que ele olha para o produtor rural e já vê como empresário, e de fato é isso que tem acontecido cada vez mais, né? Alguns produtores rurais, a gente tem observado também que pejotizam as suas atividades, ou seja, atuam no CNPJ, né? É muito comum a gente ver ainda muitos produtores atuando no CPF, e a minha pergunta é, quando
interessante pejotizar, se tornar-se uma PJ? Quando isso pode se tornar um benefício? Pejotização, ela, como eu disse, as evoluções, as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, e a pejotização, ela veio aí com um modelo de outros países já mais desenvolvidos, justamente para ajudar o produtor rural a proteger o seu patrimônio, ajudar na organização familiar. Então, nós temos ali negócios, nós temos patrimônio e nós temos a atividade. Então, que hora que eu devo realmente procurar um profissional para transformar a minha atividade numa pessoa jurídica, para eu integralizar meu imóvel numa pessoa jurídica, para eu ter mais segurança, para eu colocar algumas regras no negócio, para minha família saber como é que a coisa tem que funcionar. Eu acho que esse momento tem que ser estudado, né? Não vou dizer que serve para todos os níveis de produtores, né? Para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. Depende da hora. A gente tem que analisar esses números, analisar o patrimônio, analisar a organização familiar, porque a pejotização ela é importante. Nós, vamos dizer que 10 anos para cá, nós mudamos muito, nós implementamos muito a pejotização para alguns clientes nossos. Isso trouxe alguns benefícios tributários, com redução de impostos, porque você consegue uma parceria ali, pessoa física e pessoa jurídica, onde a pessoa física explora, a pessoa jurídica é dona do imóvel, também contribui com a administração. Então, esses benefícios eles são inúmeros, tá? A gente pode falar aqui de organização da família, a gente pensar que eu tenho aqui 2 filhos ou 3 filhos, e eles têm intenção de trabalhar no negócio, eles começam a entender que ali existem regras, que ele começa a ter uma visão diferente da fazenda. Isso aqui é uma empresa, isso aqui eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar como de fato uma empresa. Tem os controles, tem as regras para entrar no negócio. Como é que eu vou fazer a minha retirada? Eu tenho um salário, ou eu tenho uma retirada mensal, o período de safra. Então, ele começa a levar isso, a enxergar isso de uma maneira diferente. Então, isso contribuiu muito para o nosso negócio. Os nossos clientes obtiveram inúmeros benefícios com essa pejotização. Mas não serve para todos. A gente tem que analisar, a gente tem que ver. Às vezes o produtor tem ali um prejuízo acumulado porque fez investimentos e aquilo vai se perdurar ainda por muito tempo. Então, a gente tem que analisar todos os pontos. Em fazendas que foram adquiridas lá em anos em que existia um benefício, porque se você pegar de 1969 para cá, antes de 1969, os imóveis que você já tinha, hoje, na venda desse imóvel, você não tem que pagar ganho de capital, porque de lá para cá houveram várias mudanças na legislação e esses períodos ali aplica-se alguns benefícios tributários. Então não é assim, eu tenho uma propriedade, o meu pai está com 80, 90 anos, eu vou colocar isso dentro de uma pessoa jurídica, de qualquer maneira, eu procuro um profissional que não tem a capacitação, qualificação exata para isso, vou colocar isso dentro de uma pessoa jurídica e vou fazer como os outros estão fazendo. Não é bem assim. Nós tivemos um caso em que a propriedade veio para o patriarca em 1967. Né? Então, a gente verificou que naquela ocasião, em uma integralização, você ia perder o benefício. Quando você muda de CPF para CNPJ, você acaba utilizando aquele benefício tributário que é da não incidência do ganho de capital. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem conversada. Vocês estão cientes que nós vamos passar isso de CPF para CNPJ, e essa mudança, essa transferência de CPF para CNPJ, inicia-se um novo período, e que na venda daqui para frente, né, vamos imaginar que daqui 2, 3 anos vocês tenham intenção de vender esse imóvel. O ganho de capital ele vai ocorrer de uma maneira quase totalitária, porque o imóvel foi adquirido em 1967, hoje está declarado lá por R$300 mil. A venda desse patrimônio hoje é R$100 milhões.
digamos, a valor atualizado, uma propriedade grande. Então, hoje, se você for aplicar o ganho de capital, vai dar quase a totalidade do valor como base de cálculo. Isso custa muito caro. Então, é muito importante você contratar uma empresa que saiba o que está fazendo. Bom, agora eu quero entender, né? A gente falou aqui que um dos pontos que seriam esclarecidos era sobre a questão da reforma tributária, né? A reforma tributária, ela promete mudar muito o cenário do produtor rural, é fato, né? Quais pontos mais preocupam vocês nesse momento? O que mais nos preocupa é realmente o produtor, o empresário rural, a atenção dele com relação a isso aí. A gente tem passado sempre a informação, a mensagem de que é muito importante que ele comece a caminhar para uma organização melhor. Porque muitas vezes no escritório a gente recebe a documentação para fazer declaração de imposto de renda na última hora, na última semana, às vezes até no último dia. Às vezes o cliente fala, não, eu não estou podendo agora, envia essa declaração com os números que você tem e depois a gente retifica. Isso é comum acontecer. Então, a nossa principal preocupação é isso. O produtor tem que estar cada vez mais atento e que é necessária a participação dele, é necessária a participação, a organização da equipe dele. Às vezes é o filho que toma conta da parte administrativa, às vezes é a esposa que toma conta da parte administrativa. Então, é muito importante que ele esteja atento que as coisas vão mudar bastante. E o controle desses documentos, ele tem que ser feito de maneira atualizada. Não dá para deixar para o mês que vem mais. Então, a partir de janeiro, o produtor tem que melhorar ainda mais essa relação com o contador dele, de estar conversando, de estar frequentando mais o escritório de contabilidade. Perguntando, entendendo, né? Exatamente, entendendo. Ele tem que entender como é que as coisas vão funcionar daqui para frente. Porque a substituição do PIS, COFINS, ICMS e ISS pela IBS e a CBS, elas realmente vão exigir que o produtor esteja com esses documentos organizados e lançados para gerar crédito para ele. Porque a intenção do governo é fechar todas as portas para qualquer tipo de sonegação. Então, os lançamentos vão ser muito mais acompanhados. O governo federal tem investido em inteligência artificial. Então, a mão de obra, antes o fiscal tinha que ir lá na empresa, ir lá no produtor rural ou no escritório, solicitar a documentação, encaminhar uma notificação para o produtor levar a documentação na Receita Federal. Isso não existe mais. Os números estão nas mãos de quem fiscaliza. E muito, muito pior, digamos assim, para quem não tem um acompanhamento, não tem ali um profissional que faça um trabalho direitinho para ele. A inteligência artificial está analisando esses números. A inteligência artificial que está verificando. Espera aí, está faltando aqui uma receita. Porque o sistema, a nota fiscal eletrônica, ela é eletrônica. Então as informações estão lá no servidor da Receita Federal de faturamento, de despesas. Então é muito fácil o programa fazer esse cruzamento e verificar se ele realmente declarou 100% da receita, se realmente aquela despesa ocorreu, aconteceu, se aquela despesa é válida ou se ela não é válida. Então é muito fácil. É um programa que faz isso. Então, daqui a pouco você vai receber lá uma notificação porque você não lançou uma receita, ou daqui a pouco lançou uma despesa que não existe. Então não dá para correr esse risco mais. A gente tem que ter consciência de que é necessário a participação do empresário rural, a participação da equipe administrativa dele, afunilar ainda mais essa relação produtor e contador, porque é muito importante essa nova etapa que vem pela frente aí. É realmente um desafio para ambas as partes. E para que isso funcione de maneira eficiente, de maneira mais econômica, é importante que ele seja bem assessorado e que ele participe, tá? Então, nós estamos sempre passando essa mensagem para os nossos clientes. Interaja mais com a gente, participe mais, venha aqui conversar, vamos entender como é que tem que ser a organização daqui para frente,
porque a tributação ela vai ser ali entre 25% e 27%. É muito alto. Como é que eu posso diminuir isso? Encaminhando a documentação para a contabilidade de maneira correta, na hora certa, né? Pegando o documento de tudo. Muitas vezes fica nota para trás, aí fica esquecido. Então, a eficiência vai gerar resultado positivo para ele com relação à economia tributária. Olha, o tema do nosso bate-papo é produtores rurais e desafios dos controles financeiros e contábeis, com os nossos convidados Fábio Matheus Salomão e Jander Camilo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O tema do nosso bate-papo hoje é produtores rurais e os desafios dos controles financeiros e contábeis, com os nossos convidados que estão aqui presencialmente no estúdio da Rio Verde FM, Fábio Matheus Salomão e Jander Camilo. Dares, antes de darmos continuidade a esse assunto, vamos à nossa próxima participação. Porque alguns eventos, alguns promotores de evento reclamam que o produtor não está participando desses eventos, que é difícil você tirar o produtor da sua zona de conforto para aproximar a empresas, a oportunidade de mercado e a novos eventos, porque ele é muito reticente, ledo e ledo engano. Características, na verdade, o produtor valoriza muito o seu tempo. Como todo profissional, como toda pessoa, hoje o insumo mais caro para qualquer empresário, para qualquer trabalhador, é o tempo. O tempo dele vale muito. Esse tempo que é tão precioso, ele tem que dividir na empresa, ele tem que dividir na fazenda, ele tem que dividir na hora de trabalho, com o seu conhecimento e com a sua família. Por isso, os produtores rurais estão escolhendo a dedo quais eventos vão participar. Você fazer um evento e não trouxer informações de qualidade aos produtores, a grande maioria dos eventos não vai ter uma adesão muito forte. Contudo, porém, todavia, quando a gente olha um evento de extrema qualidade, tanto na informação, quanto no nome dos palestrantes, quanto no grupo de empresas participando, que as oportunidades de conhecimento são elevadas, onde eu tenho uma grande chance de criar relações comerciais muito fortes, que eu tenho condições de estabelecer networkings, isto sim atrai os produtores. E a prova foi o 14º Workshop do GAPS. O que nós precisamos aprender? Ao fazer um evento destinado a qualquer classe, principalmente aos produtores rurais, prime pela qualidade. Mas não qualidade de comida, de bebida. Não é isso que eu estou falando. Qualidade da informação. Hoje, o bem mais caro do mercado é o tempo. E segundo, a informação. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação conosco e até amanhã aqui no Boa Tarde Produtor. Enio Fernandes, muito obrigado aí pela sua participação diária e a sua parceria aqui com Boa Tarde Produtor. E dando continuidade aqui ao nosso assunto, né, agora nós vamos falar sobre o futuro e tendências, né? Olhar para as mudanças no cenário regulatório e de mercado. Na opinião de vocês, Jander, Fábio, como preparar hoje a gestão financeira para enfrentar as mudanças que virão? Bom, esse aí é um assunto bem interessante, né? Porque geralmente quando o produtor... Importante e necessário, né, Jander? Porque geralmente quando o produtor procura a gente, qual que é o foco dele? Ele quer crescer, né? Então assim, para crescer ele precisa saber como que ele tá. Tô bem, não tô? Posso avançar, não posso, né? Então assim, é o momento de parar, me manter do tamanho que eu tô. Então assim, ele manter esse controle, né? Saber o que tá fazendo, como tá fazendo, se tá fazendo bem, se não tá, o que ele pode melhorar na parte da gestão, né? Então assim, quando a gente fala em melhorar a parte da gestão, a gente não tá falando necessariamente só na parte financeira, né? A gente tá falando como um todo. Então assim, a utilização de insumos, né? Então, parte de compras, estou comprando bem, estou comprando no momento certo, preciso realmente comprar, né? Como que tá a gestão de estoque. Então assim, o que eu tenho lá dá pra gente usar, não dá. Tem a parte também de cotações, né, que hoje em dia a parte de compras ela consome bastante aí, né, do caixa do produtor rural. Então assim, fazer esse levantamento de custos. Então assim, hoje o produtor ele precisa de fato, né, se organizar agora para crescer na frente e até mesmo para permanecer na atividade, né, porque com todas essas oscilações aí que a gente tem em tempo real, né, ele não pode esperar para agir amanhã ou depois, né? Então assim, a ação dele é imediata, a ação dele é no agora,
né? E no agora para agir, eu tô calçado de informações reais, né? Então, assim, meu custo hoje, ele é real, ele tá englobando de fato tudo aquilo que precisa estar englobando, né? Então, assim, é muito importante para ele ter essa visão, né, sobre o negócio dele, conhecer de fato, né, o que ele faz, como faz, se tá fazendo do jeito certo, se não tá, né? Então, assim, não pegar a referência do vizinho, porque a gente não sabe se a referência do vizinho é real também, né? Então, assim, não dá pra gente se basear em referências alheias, né? Então, assim, a gente tem que olhar para você como empresário mesmo, olhar para sua empresa e ver como que tá sendo a gestão, ver como tá sendo a condução dos processos internos dentro dela, né? Então, assim, ele entender também que ali, a partir de determinado momento, vão ter normas, né? Então, assim, a gente, quando chega, geralmente, a gente estabelece ali alguns critérios, né? E para ele ter que sair daquele formato que às vezes ele lidava antes ou que ele geria antes, isso leva um certo tempo, né? Sim. Então, assim, porque a gente tá falando de uma mudança cultural, né? Então, assim, de comportamentos, enfim, né? E alguns deles têm resistência, né? Então, assim, às vezes... Mas é gradativo, né? Assim, a gente sabe que isso aí é algo que a gente vai enfrentar, então a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma possível, né? Mas, assim, com o passar do tempo, ele vai percebendo essas mudanças, vai vendo que essas mudanças é positiva para o negócio dele, né? Então, assim, todos os produtores que a gente já atendeu até hoje, não teve nenhum que se arrepende do ponto onde ele chegou, sabe? Assim, e ele consegue perceber, né? Assim, como ele tava e como ele tá hoje. Ninguém quer voltar pro cenário de antes, né? Então, assim, isso é muito positivo. No primeiro momento tem um choque, né, Darius? Porque, eu fiz até hoje, tem dado certo, né? Por que eu vou mudar? Mas o que a gente tem observado é que o mercado, ele se regula, né? No patamar de mercado que nós chegamos hoje, não tem mais espaço para pessoas menos tecnificadas ou menos organizadas. Amadorismo, né? Amadorismo, né? Em outras palavras, né? A gente poderia resumir em amadorismo, porque quem está organizado está absorvendo aquele que não tem uma gestão sistemática. Faz sentido? Total. O que nós percebemos claramente o produtor profissional, a diferença entre o produtor profissional e o produtor amador, sabe? Muitas vezes isso se reflete até na própria lavoura. No próprio rebanho dele. Então, não tem espaço mais para o amadorismo, né? A gente enfrenta aí várias dificuldades. O produtor enfrenta aí a empresa a céu aberto. Então, não é só ir lá e colocar a semente no solo e colocar os fertilizantes, defensivos agrícolas. Ele realmente precisa entender que se trata de uma empresa que ele tem que ter os números bem acompanhados. A margem não é alta, a margem muito é estreita, né? Então, para ele enfrentar... A gente sabe que ele está sujeito ali a enfrentar uma chuva de granizo, um vendaval, uma estiagem, um excesso de chuva na colheita. Então, se ele não está preparado para passar por esses momentos, isso acontece, né? É coisa da natureza. Se ele não está preparado para passar por esses momentos, se ele não está calçado financeiramente, ou tem ali um amparo financeiro, tá organizado lá com os bancos que atendem, isso realmente pode tirar ele do negócio. Então, o amadorismo realmente não dá mais para tratar o negócio dessa forma. Ele tem que se profissionalizar, assim como ele busca uma máquina mais eficiente, uma semente com mais tecnologia, ele também tem que ter esses números na cabeça. Tem que saber quanto custa para mim um saco de soja, quanto custa um saco de milho, a arroba do gado. Porque se ele não tiver esses números, fica difícil dele crescer, né, de uma maneira estruturada. Então, a gente está ali realmente para apoiar nesse sentido. Hoje eu compartilho com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono e a diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa bem mais cedo, às 8 horas da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro.
Cicobi Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Nós vamos para o nosso último intervalo e na volta a gente volta para as considerações finais hoje desses 2 grandes empresários que estão conosco. Estamos de volta para o nosso último bloco desta edição do Boa Tarde Produtora aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Temos o nosso bate-papo hoje, produtores rurais e os desafios dos controles financeiros e contábeis, com os nossos convidados, Fábio Matheus Salomão e Jander Camilo. Bom, e agora é o momento que nós deixamos os microfones aqui da Rio Verde FM, do Boa Tarde Produtor, abertos para que vocês possam fazer as considerações finais. Começar aqui com o Jander. Bom, mais uma vez eu agradeço lidando com diversas situações, né? Com adversidades que nem sempre são felizes, né? Então, assim, e a gente poder ajudar essas pessoas a melhorar o seu negócio, a olhar para o que tem como uma empresa, então, assim, é muito satisfatório, né? Então, assim, nos busquem, né? Busquem a Rural PJ, nós podemos ajudar vocês na gestão do seu negócio, né? Podemos elaborar processos, né? Vamos ajudar você na parte financeira, vamos ajudar você em outros. Tá bom? Fábio Matheus Salomão, suas considerações finais aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Hugo Dares, JP, mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui na Rio Verde FM. E acho que a mensagem é a seguinte: é muito mais barato você ter pessoas ali para te auxiliar. Nós, no nosso caso, a gente acompanha tudo isso. Às vezes o produtor tem ali uma equipe, mas não está gerando as informações que ele precisa para as tomadas de decisões, não está organizado da maneira que ele precisa. Assim como ele tem lá o engenheiro agrônomo, o veterinário, o zootecnista que acompanha a propriedade dele, nós também fazemos esse trabalho de acompanhamento. Então, conte com a gente como um braço forte, tá? Para ajudar nessas demandas e administrativas, financeiras, de negócios também. Eu sempre falo para o pessoal, passe aqui na Contábil Rio, fale com o Frank, fale com o Fábio, vamos sentar e tomar um café, conte um pouco dos seus negócios para a gente entender como é que a coisa está funcionando. E a Rural PJ, consultoria e assessoria de negócios, entendeu? Então não é só para falar da parte burocrática, ali da parte chata documental, é também para tratar dos negócios do produtor. Muitas vezes ele está comprando, está vendendo uma fazenda, a gente consegue dar dicas que vai gerar para ele uma economia tributária, se não uma economia, um planejamento para que futuramente eu pretendo vender essa propriedade. Então a gente vai dar umas dicas para vocês ali na hora de escriturar essa propriedade. Então compareça lá, faça-nos uma visita, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu e o Frank, a gente sempre tem essa disponibilidade de conversar com o cliente, de sentar e ouvir, né? Nós não somos muito ali de pegar a papelada e separar, não é a nossa função. Nós temos a nossa equipe para isso, né? Então a nossa intenção é atender nesse formato. Agora, sentar e ouvir, conversar, dar dicas, né? E também as orientações, né? As orientações financeiras, os números que vão dizer para nós, e a gente vai transmitir essa informação para o produtor. Olha, acho que agora não é hora, hein? Ou, de repente, é hora de você investir num equipamento maior, numa máquina mais tecnológica, que você vai economizar mão de obra, que vai proporcionar para você um plantio com mais rapidez e, consequentemente, uma janela melhor, né, para você fazer a segunda safra. Então, a gente está ali para conversar com o produtor, para entender como é que as coisas estão funcionando e para dar essas dicas, eu acho que são muito valiosas. Então, eu acho que, tenho certeza que é um serviço muito barato, né? É um serviço que se paga, que também dá retorno, assim como o investimento que o produtor faz lá no equipamento, numa máquina, né? Então, a gente está ali para isso. A gente está ali para realmente passar essas informações, para trocar essa ideia, para conversar com os nossos clientes. Tá? É isso aí, Fábio Matheus Salomão, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Também, microfones e portas aqui sempre abertos, sempre que precisar, sempre tiver uma
uma informação. Inclusive, podem mandar suas participações ao longo das nossas edições do programa que a gente vai repercutindo, né, Dares? Com certeza. Hoje nós falamos sobre saúde econômica do seu negócio. Na verdade, é o que o Fábio disse, né? É um valor que você paga, é um investimento que você faz para você ter informações claras e precisas na sua mão, para você tomar a decisão que lhe couber melhor, né? Digamos assim. Muito obrigada pela participação de vocês conosco. Agradecemos também a nossa audiência qualificada por estar conosco hoje. João Pedro, muito obrigada pelos trabalhos prestados. Meu parceiro de bancada, muito obrigada por hoje e até amanhã, terça-feira. Dares, eu que agradeço, obrigado pela parceria aí, sabe que é recíproco, viu? JP, muito obrigado pelos serviços prestados aqui, transmitindo na frequência 100.9, das nossas plataformas digitais aí, o conteúdo aqui do Boa Tarde Produtor. Aos nossos convidados também o nosso muito obrigado. Agora, a nossa gratidão maior vai para você, nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com o seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Até lá!